Assisti a um filme irlandês recentemente chamado Os Banshees de Inisherin, de 2022, dirigido por Martin McDonagh e disponível no streaming do Mickey Mouse. Além de bem imersivo, conceitual e psicológico, gira em torno do assunto que eu quero tratar nesse vídeo: abandono. Oi, eu sou o Ark e eu queria falar um pouquinho mais sobre mim mesmo aqui nesse vídeo. Não vou me estender muito na história do filme em si, mas numa breve sinopse, dois amigos de bar de longa data que moram numa ilha da costa irlandesa em plena guerra civil dos anos 20 rompem relações abruptamente. Na realidade, um desses amigos, um robusto e velho violinista chamado Colm, decide encerrar o relacionamento outrora amigável com Patrick, homem de uma simplicidade e idealismo que chega a parecer tolo. A tônica da narrativa deixa bem claro que a briga não tem nenhuma justificativa, e na metáfora implícita no final do filme, como na Guerra Civil, os semelhantes começam a brigar sem motivos aparentes. Quero destacar aqui uma série de acontecimentos centrais para o filme. Lá pelas tantas, Colm ameaça decepar literalmente um dos seus dedos a cada vez que Patrick tentasse retomar o contato e a relação com ele. Sua ameaça se torna realidade não uma, mas duas vezes, quando, numa atitude dramática, corta fora todos os seus dedos da mão esquerda com uma tesoura de poda e os joga na porta da casa do seu ex-amigo. A interpretação mais óbvia desse imbróglio é simplesmente mais uma metáfora sobre como a implacável guerra civil machuca o sujeito e o outro simultaneamente. Mas eu quero falar de algo diferente aqui. O abandono só faz sentido se pensado numa relação mútua, senão sequer poderia ser chamado de abandono. Há de existir invariavelmente um que deixa e um que é deixado. É um claro exemplo de interrupção de algo que já existia, de um processo que vinha acontecendo. Entende onde eu quero chegar? Quando abandonamos ou somos abandonados, a princípio, uma conexão deve ser desfeita e existem partes de nós que nunca são efetivamente recuperadas, pois os ganchos que prendem nossas almas uns aos outros acabam arrancando pedaços quando a corda que os liga é puxada e separada. Tsukuru Tazaki é alguém que, se fosse brasileiro e existisse de verdade, poderia cantar e fazer coro com a música Ouro de Tolo, de Raul Seixas. Um engenheiro ferroviário num país com uma das maiores malhas de trens e metrôs do mundo, e não apenas isso, um engenheiro de sucesso, no auge dos seus 30 e poucos anos. Mas há um detalhe: Tsukuru Tazaki não é feliz. O livro abre numa das frases mais impactantes que eu já vi na literatura japonesa, que talvez ninguém que não fosse talvez um europeu existencialista ou membro de um povo tão conhecido pelos seus altos índices de suicídio poderia escrever. Diz o seguinte: de julho do segundo ano da faculdade até janeiro do ano seguinte, Tsukuru Tazaki viveu praticamente pensando só em morrer. Nesse meio tempo ele completou 20 anos, mas o marco não significou nada de especial para ele. Naquela época, acabar com a sua vida lhe parecia a coisa mais natural e lógica a ser feita. Até hoje ele não sabe bem porque não deu o passo derradeiro. Afinal, naquele momento, atravessar a soleira que separa a vida e a morte era mais fácil do que engolir um ovo cru. Simples e objetivo, esse primeiro parágrafo impacta não por vocabulários rebuscados, mas pelo peso espiritual e moral das palavras que são simplesmente ditas como são. Essa é a apresentação do nosso protagonista. E o livro segue em explicar o porquê de tal situação ter se instalado na vida de Tsukuru Tazaki. Ele havia de fato sido abandonado. No ensino médio, um pentágono estável e inseparável se formava entre 5 amigos, entre os quais Tsukuru, que havia se juntado sem um verdadeiro motivo aparente, além de uma causa nobre de um serviço social. Uma particularidade desse grupo de amigos era que todos eles possuíam ideogramas de cores em seus nomes: vermelho, azul, branca e preta. Tazaki, cujo primeiro nome significava construir, é uma coisa bem característica para um futuro engenheiro, apesar de não pensar muito nisso naquela época, eventualmente ganhou o apelido de incolor. Esse adjetivo pode ser compreendido tanto como uma coincidência linguística sobre o nome do protagonista em relação ao seu círculo de amigos que o abandonam, quanto a descrição constante e crescente da personalidade e autopercepção de Tsukuru Tazaki sobre si mesmo. Uma pessoa desinteressante e sem cor.
O livro, em dado momento, te ilude ainda mais. Após descrever detalhadamente o processo e os rituais depressivos de Tsukuru, que passava dias num movimento pendular entre a faculdade e seu minúsculo apartamento em Tóquio, ouvindo música clássica e bebendo uísque como uma espécie de sonífero. Sua consciência, por algum motivo não explicado, além de se recusar a se matar, tenta sair vagarosamente desse estado de letargia, quando nosso protagonista, por exemplo, se força a começar a praticar um esporte, no caso que seria a natação na piscina da faculdade. Sua condição física externa e seu psicológico melhoram consideravelmente, mas a narrativa continua deixando claro a gravidade da situação. Suas feridas eram fundas demais para cicatrizarem tão rapidamente. Curiosamente, porém, eventualmente Tsukuru faz um amigo em meio a essa densa tempestade que atravessava. Fumiaki Haida também era colorido. Seu nome continha um ideograma de cinza, e parecia ser tudo o que nosso protagonista precisava naquele momento. Introspectivo, culto, também gostava de nadar. Eles, inclusive, se conhecem na piscina onde ele nadava. Ouvia música clássica e despendia horas em leitura. Muitas foram as vezes que passaram noites conversando em seu pequeno apartamento, como a ilha deserta no meio desse maremoto que Tsukuru estava passando. A relação com Haida me desperta muitos sentimentos, principalmente pela singeleza com a qual a homossociabilidade deles é descrita. Essa palavra existe? A cabeça confusa de Tsukuru, muito acostumada a ter sonhos eróticos com suas antigas amigas, acaba inserindo Haida em um desses sonhos. Seus impulsos se confundem e ele não sabe o que sente de verdade pelo seu amigo. Mas veja, Tsukuru não é gay, e não há nada no livro que dê a entender que gostava de Haida romanticamente. E veja, Murakami não é o tipo de autor que tem medo de inserir LGBTs em suas obras. Esse mesmo livro possui um personagem abertamente homossexual, por exemplo. Mas essa linha tênue entre amor de amigo e amor de paixão, desfigurada pelos hormônios e sentimentos machucados de Tazaki, fazem com que suas emoções se confundam e sua imaginação o pregue peças. Tsukuru sempre teve medo de ser abandonado. Talvez se pensasse estar apaixonado, mesmo que na ficção do seu psicológico descolado da realidade, algumas pecinhas se moveriam no tabuleiro da realidade palpável e isso faria com que pelo menos a única esperança que o universo lhe tinha dado também não escapasse. Dura ironia. Ainda mais subitamente, Haida tranca o curso que estava fazendo, se muda de seu endereço e nunca mais aparece na vida de Tsukuru. Mais trágico que o exemplo que trouxe ainda no começo desse vídeo, sequer explicações Tsukuru recebeu dessa vez. E a ferida que começava a aparentar se cicatrizar, ainda que superficialmente, ficou ainda mais profunda e sangrenta. Não quero me delongar mais no desenrolar da história, apenas dou um pequeno spoiler para que você, caso não tenha lido, se interesse em saber o desfecho dos anos de peregrinação de Tsukuru Tazaki o incolor. Influenciado por Sara, sua pretendente a namorada, e sente que seus problemas estão afetando seu possível relacionamento, Tsukuru, já adulto e um consolidado engenheiro de relativo sucesso, resolve peregrinar de volta a Nagoya e até chega a visitar a Finlândia para reencontrar seus antigos amigos e descobrir enfim o motivo de ter sido abandonado. E eu insisto que leia para descobrir. Estou cobrindo apenas uma pequena parcela desse livro tão singular e multifacetado que mudou tanto a minha vida. Como trens que chegam e partem numa estação, assim são os amigos que resolvemos chamar de nós. Mas essa metáfora é uma meia-verdade. Trens não machucam quando fazem isso, apesar de ser de sua natureza chegar e partir. Pessoas, porém, são mais complexas que trens. Talvez por isso Tsukuru os amasse tanto, pois refletiam perfeitamente o status da sua vida, seus agouros mais secretos, os medos que mais tinha medo de se concretizarem e que de fato se concretizam. Muitos são os temores dos homens, mas talvez muitos, mesmo que não saibam e mesmo que não possam sequer assumir, são como Tsukuru Tazaki e têm medo de serem abandonados. Mas há possibilidade de lutar contra esse fluxo inerente da vida? Bem, Tsukuru ao final livra-se de seu título ao encontrar um de seus amigos. Num diálogo com um deles, um que não revelarei qual é, ele tem o privilégio de ouvir. Tsukuru, lembre-se que você não é incolor. Aquilo era só um nome. Está certo que nós caçoamos muito de você por causa disso, mas era tudo uma brincadeira boba. Você é Tsukuru Tazaki, sempre colorido e maravilhoso. E continua hoje construindo estações encantadoras. Hoje é um cidadão saudável de 36 anos, com título eleitoral, paga impostos e até consegue vir à Finlândia sozinho de avião para me ver. Não há nada que falte em você. Tem autoconfiança e coragem. É só disso que você precisa. Esse diálogo está na página 246.
As lições transmitidas por este romance são muito poderosas, a princípio pelas suas características inerentes, pelo estilo direto e ao mesmo tempo detalhado do autor, mas também são relevantes pela capacidade de correlação que vários tipos de leitores podem fazer com suas próprias vidas e experiências. E eu queria contar uma delas agora, porque na minha vida eu já tive um Haida, um grande amigo que eu conheci pela internet. Nos tornamos próximos o suficientes para nos chamarmos de irmãos. Compartilhávamos gostos literários, assistíamos os mesmos animes, tínhamos traumas parecidos e o que não era igual era ao menos semelhante o suficiente para que nos compreendêssemos e nos ajudássemos mutuamente. Foi uma das amizades mais especiais que eu tive na minha adolescência e eu não sei o que eu fiz de errado para ter que conjugar todos esses verbos no passado agora. O corte não foi imediato, veja bem, pelo contrário. A corda foi gradativamente se rompendo sem que eu percebesse. E quando eu dei por mim, a amizade se liquefez e escapou por entre meus dedos. Tentei contato de novo, várias e várias vezes. O silêncio foi minha resposta. Acho que o que mais me machucou foi esse silêncio. Essa ausência repentina, esse vácuo que sobrou e não tinha quem ou o que preenchesse. Como o trem que parte da plataforma, mas sem uma escala para voltar. Como o Tsukuru, fiquei esperando. Será que talvez eu deveria ir procurar como ele foi? Ou será que eu deveria deixar a ferida cicatrizar e aceitar que as pessoas deixam de ser importantes umas para as outras? Aceitar que talvez, se você realmente gosta dele, daquela pessoa de verdade, deveria o deixar em paz, deixar que, enfim, me esqueça de vez. Mas será que eu vou ser capaz de esquecer? De todas as coisas que me afetam nesse livro, talvez o seu monólogo mais relevante, ao menos para mim, como pessoa, como leitor e para a ideia que quis trazer aqui, encontra-se no capítulo 7, no intervalo de um sumiço menor de Haida que antecedeu a partida definitiva. E diz assim: de qualquer forma, depois que Haida sumiu, Tsukuru percebeu nitidamente o quanto esse amigo significava para ele. Quão colorida ele tornava sua vida cotidiana. Lembrou com saudades as várias conversas com Haida, do riso dele, tão leve e característico, as músicas que ele gostava, os livros que lia de vez em quando em voz alta, os comentários sobre acontecimentos da sociedade, o humor peculiar, as citações precisas, a comida que fazia, o café que preparava. Tsukuru encontrava em vários lugares da sua vida cotidiano o vazio deixado por Haida. Haida me proporcionou tudo isso, mas o que eu pude oferecer a ele? Tsukuru não tinha como não pensar naquilo. Afinal, o que eu consegui deixar dentro dele? No final das contas, talvez esteja mesmo destinado a ficar sozinho. Tsukuru não conseguia deixar de pensar. As pessoas vêm até ele, mas depois de um tempo se vão. Elas buscam algo dentro de Tsukuru, mas não conseguem encontrar. Ou encontrando, não gostam. E parece que partem depois de desistir, decepcionadas, iradas. Certo dia, elas desapareceram de repente, sem explicação, sem se despedirem direito. Como se cortassem bruscamente com um grande machado afiado e mudo, o laço onde ainda circula sangue quente que pulsa silenciosamente. Dentro de mim deve haver algo fundamental que decepciona as pessoas. Incolor Tsukuru Tazaki. Ele disse em voz alta. No final das contas, eu provavelmente não tenho nada para oferecer aos outros. Não, se analisar bem, talvez eu não possua nada para oferecer a mim mesmo. O incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. Página 96, de Haruki Murakami. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você quiser acompanhar uma coisa ou uma versão um pouco mais concisa e particular dessa história, eu recomendo que você adquira o meu livro. Ele está disponível em versão e-book na Amazon para Kindle. O link estará na descrição. Eu sou o Ark e muito obrigado por ter assistido até aqui. E Pedro, se você estiver assistindo esse vídeo, eu peço desculpas por ter abandonado você.